Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fabiana e esse é o canal Lado B, para os amantes dos recônditos da mente e do sobrenatural. O nosso mundo é repleto de mistérios e a nossa missão aqui no Lado B é tentar desvendar ou pelo menos entender alguns desses enigmas. E eu fico muito grata por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Hoje nós vamos falar do serial que, na minha opinião, é o mais enigmático de todos os tempos. Apesar de ele não ter sido tão prolífero como outros que a gente sabe, o método dele, as provocações dele e o fato de ter levado mais de 5 décadas para descobrirem a sua identidade e ele já estar morto quando isso acontece, torna essa história quase uma lenda. Hoje a gente vai descobrir absolutamente tudo a respeito do Zodíaco. O rastro de dor e de pânico que esse homem deixou perdura até os dias de hoje. Quem já ouviu falar sobre esse caso, já leu alguma coisa sobre esse caso, ele é impossível de esquecer, impossível de tirar da mente. Mas talvez agora, com o fechamento disso, as pessoas que são voltadas para esse tema, que têm interesse na criminalidade, vai conseguir ter um pouquinho de paz. Porque a descoberta da sua identidade foi tão demorada que para as vítimas, para parentes das vítimas, acabou ficando muito tarde. A gente está cansado de saber que os serial killers não possuem nenhuma empatia, porém eles são dotados de extrema inteligência. E o Zodíaco, ele usou essa inteligência para se inserir na sociedade, mesmo não tendo sua própria família próxima, de uma forma com que, além de ele não ser descoberto, a família da qual ele se aproximou foi tão ajudada por ele que levou décadas para eles terem coragem, para eles conseguirem compreender que não estavam traindo ninguém ao revelar os segredos sórdidos dele, que essa família já sabia, porém a mãe não permitia. As crianças, na época, crianças, hoje já adultos, só tinham permissão para expor a identidade dele depois do falecimento da mãe. E foi o que aconteceu. Esse monstro, ele assombrou os Estados Unidos, mais precisamente São Francisco, ali a região de São Francisco, por muito tempo. Acreditava-se que crimes ele só teria cometido entre os anos de 1968 e 1970. Conforme as investigações vão avançando, conforme o tempo vai avançando, descobre-se que foi muito mais tempo e muito mais vítimas do que inicialmente acreditava-se ser. Mesmo depois de ter passado tanto tempo, eu acho muito válido, eu acho muito interessante que a gente venha expor a identidade do Zodíaco. Como eu disse, apesar de ser tarde, ainda existem alguns poucos parentes de vítimas. E saber que ele está sendo exposto vai trazer para essas pessoas um pouquinho de paz. E também houveram vítimas que sobreviveram e depois de algum tempo, depois de auxiliarem nas investigações, elas simplesmente desapareceram e pode ser que ainda estejam vivas. E isso, com toda certeza, vai trazer, mesmo que pouco, um certo conforto. Além, é claro, de ser possível estudar os hábitos dele para agregar mais conhecimento, né, aos perfiladores do FBI e com isso conseguirem cada vez mais parar esses monstros antes que eles cometam essas atrocidades num número praticamente inimaginável
como a gente sabe de alguns, Ted Bundy, por exemplo. Porque a gente tem que levar em consideração que uma pessoa que perde a vida, ela causa dor, tristeza, sofrimento para dezenas de parentes, de amigos. Agora, uma pessoa que perde a vida nas mãos de uma criatura como essa, uma dor que já não é fácil de suportar, com certeza ela acaba sendo multiplicada, porque todo mundo sabe do que sirianos são capazes. Muito raramente eles vão ceifar a vida de uma pessoa causando o mínimo de dor, como é o caso do filho de Sam. Na maioria das vezes, o grande prazer deles não é nem mesmo ceifar a vida da pessoa, mas ver ela implorando, sofrendo. E o Zodíaco, além de todo o sofrimento que ele causava para as suas vítimas, além de todo o drama que ele fazia antes mesmo do ataque, as provocações que ele fez para a polícia, para os jornais, repercutiu na sociedade de uma maneira que atingiu a milhões de pessoas. Então o sadismo dele era algo realmente completamente fora dos padrões, até para os serial killers. Ele fazia tudo o que tivesse ao alcance dele para que as abominações que ele cometia, ou que ele poderia cometer, chegassem ao máximo de número de pessoas possível com medo dele. Era isso o que ele mais desejava, que o mundo tivesse medo dele. Ele debochava do trabalho da polícia, ele debochava dos grandes jornais que faziam trabalho investigativo, ele debochava das famílias e das vítimas. Com os famosos códigos que ele mandava para os jornais, fazendo com que as pessoas tentassem de todas as maneiras conseguir decifrar aqueles diagramas, ele acabava transferindo toda a culpa dele na população, que se sentia obrigada e culpada quando não conseguia resolver os diagramas, porque ele dizia que se alguém conseguisse resolver, ele não mataria. Olha o nível de sadismo dessa criatura. Até onde sabíamos, o legado do terror do Zodíaco começou numa noite de sexta-feira, muito fria, na cidadezinha de Benícia, condado de Solano, na Califórnia, no dia 20 de dezembro de 1968. A Califórnia é um estado dos mais procurados por brasileiros, justamente por ter um clima menos frio, um pouco mais parecido com o do Brasil. E naquele ano, não se sabe o motivo, as temperaturas estavam extremamente baixas. A gente pensa até que pode ser o universo ou Deus sabendo que algo muito obscuro tá para acontecer, que permite essas coisas naturais acontecerem para evitar que mais pessoas acabem sendo vitimadas. Porque com o frio que estava naquela época, as pessoas ficavam em casa. Mas acontece que você segurar jovens casais apaixonados precisa de muito mais do que um frio para manter eles dentro de casa. Foi exatamente o que aconteceu com David Faraday, um rapaz de 17 anos, e com a garota com quem ele estava saindo, Beth Lou Jensen, de 16. Os amigos de David contaram que era um dia muito especial para ele. Na verdade, não só para ele, para os dois. Mas infelizmente a gente não sabe sequer se a Beth chegou a saber do que ia acontecer naquela noite, da surpresa que o David tinha preparado para ela naquela noite. David tinha comprado um lindo anel e ia pedir a Beth oficialmente em namoro.
Acredita-se que a Beth já tivesse alguma suspeita. Afinal de contas, a mulher tem um feeling, um sexto sentido, né? Porque a irmã dela conta que naquele dia em especial, ela estava extremamente ansiosa e fez a irmã ficar lá com ela horas escolhendo a melhor roupa para aquele dia, para aquela ocasião. E ela escolheu um vestido roxo com a gola branca. Assim que o sol se põe, já no iniciozinho da noite, o David chega na casa da Beth em seu Rambler 1961. Os pais dela abrem a porta e ele pede permissão para levar a Beth a um concerto de Natal que ia ter no colégio ali da cidade. O pai da Beth, que era militar aposentado, durão, permite. Com certeza ele já sabia do relacionamento dos dois e faz uma única exigência, que a Beth esteja em casa no máximo até às 11 da noite. Antes de ir para o concerto, eles passam no Mr. Ed's. Era uma lanchonete muito frequentada, não só pelas pessoas ali da cidade de Benéquia, como pelas pessoas do condado de Solano. E foi provavelmente ali que eles resolveram que, ao invés de ir no concerto, eles preferiam ir para um lugar mais sossegado, tranquilo, para ficarem só os dois sozinhos, juntos, curtindo um ao outro. Então, saindo da lanchonete, eles seguem por uma estradinha que levava para o Lago Herman. O lago não era assim tão famoso, mas a estrada que levava até lá era muito conhecida, porque muitos jovens estacionavam os carros lá para namorar. Tanto que quando eles chegaram lá, já havia um carro com um casal, que era a Peggy e o Homer, que foram embora logo que a Beth e o David chegaram. Inclusive no depoimento, a Peggy conta que viu a Beth com a cabeça recostada no ombro do David. Um pouco à frente de onde o David estacionou o Rambler dele, tinha uma caminhonete vermelha onde estavam dois caçadores, o Robert Connelly e Frank Gesser. Um pouco antes das 11 horas da noite, em depoimento, eles contam que foram embora, viram o Rambler lá estacionado, mas não notaram absolutamente nada de estranho. Cerca de uns 5 minutos depois, a gente sabe disso porque eles se trombam na estrada, depois no depoimento fica tudo esclarecido. Passa por eles o James Owen, que trabalhava numa refinaria que ficava próxima ali do lago. Mas o James Owen, quando passa por perto do Rambler, onde o David e a Beth estavam, ele nota que tinha um outro carro bem próximo dos dois, mas ele estava indo trabalhar, tinha hora para entrar, então ele não prestou atenção no modelo, em absolutamente nada. Então a gente calcula que esse James Owen passou por eles perto das 11 horas da noite. Alguns minutos depois, a Stella Borges passa por aquela estrada para chegar na sua casa. E assim que ela faz a curva, que os faróis do carro dela batem no carro do David, ela consegue ver que a porta do carona estava aberta e que tinha um rapaz deitado no chão, aparentemente sem vida. Ela consegue ver também a Beth, porque ela descreve para o patrulheiro a roupa que ela estava. Pelo que ela conta, a Beth estava tentando socorrer o David. E ela fala que próximo deles estava estacionado o que ela também achou ser um Rambler, porém cinza claro. O Rambler do David era azul. Apavorada, faz a volta e vai procurar a polícia. Ela dá a sorte de trombar com um patrulheiro no meio do caminho, que faz a chamada para a polícia no rádio, e rapidinho eles já chegam ali no local. Mas quando eles chegam no local, o atirador já tinha ido embora. Depois no relatório, desse
primeiro atendimento, desse primeiro socorro, a gente descobre que o David levou um único disparo atrás da orelha, na nuca, e a gente vem a saber que foi a queima-roupa, porque estava com marca de queimadura, e isso acontece quando o cano da arma está muito próximo à pessoa. O policial que o atendeu percebe que ele ainda tem pulso e começa a prestar os primeiros socorros. Assim que os paramédicos chegam e vão fazendo todos os procedimentos para levar ele até o hospital, porque ele ainda estava com vida, então precisava ser tudo muito rápido, um dos paramédicos percebe que ele estava segurando algo na mão. E quando eles abrem a mão do David para ver o que era o anel que provavelmente ele ia entregar para Betty Lou. Aí a gente tem uma ideia de que o Zodíaco chegou ali praticamente no exato momento em que ele ia fazer o pedido de namoro. É muito triste pensar numa coisa dessas, né? A Betty, ela é encontrada a mais ou menos 10 metros do David. Como a Stella tinha visto ela do lado do David, tentando socorrer ele, a gente deduz que ela rasteja, porque tinha marcas de rastejo. E a Betty é encontrada com 5 projéteis nas costas, que provavelmente ela levou na tentativa de salvar o namorado dela. A polícia termina os trabalhos ali, porque depois quem chega é a perícia, e eles vão para o hospital para esperar, né, que o David seja tratado e quando ele acordasse, conversarem com ele. Mas assim que os policiais chegam lá no hospital, eles descobrem que, infelizmente, o David também sucumbiu, não suportou o ferimento e veio a óbito. A perícia começa a trabalhar e a primeira coisa que eles encontram ali é a bolsa da Betty Lou. Então isso descarta a possibilidade de ter sido um roubo. Assim que a notícia se espalha pela cidade, principalmente cidade pequena, aparecem mais 2 testemunhas. Eles voluntariamente se apresentam para depor. Um deles é William Crow. Ele relatou que por volta das 21h30, um Impala branco, 1959, estava rondando a área e ele achou aquilo um pouco suspeito. Essa informação batia com a informação dos 2 caçadores, que disseram que assim que eles chegaram lá na estrada, por volta das 9 horas da noite, eles tinham avistado também um Chevy Impala branco 1959. A outra testemunha era um fazendeiro que vivia ali no local, que também contou ter avistado um Chevy branco nesses horários, por volta das 9h30 da noite. Ele conta que era perto das 11 horas da noite, ele ainda estava vendo aquele Chevy branco rondando ali a região. Diante dessas 4 testemunhas, desses 4 homens que afirmavam ter visto um Chevy Impala 1959 branco, então a polícia deduz que a Stella se confundiu no modelo do carro. E isso tem bastante lógica. E seria muito fácil mesmo dela confundir. Afinal de contas, foi a Stella que viu os corpos. Então, ela deve ter ficado extremamente nervosa. É muito natural que ela tenha se confundido mesmo no modelo do carro. A polícia pede para que os 2 caçadores apresentem os seus rifles para que seja analisado. São feitos todos os testes necessários e o resultado é de que os disparos não tinham sido desferidos por nenhuma daquelas 2 armas, então eles são liberados. No relatório dos peritos, eles puderam também constatar que o atirador tinha errado ou atirado anteriormente para assustar os 2, porque constavam 3 disparos, onde inclusive os projéteis ainda estavam presos no carro. Posteriormente
A balística também vai e recolhe os projéteis que foram tirados das vítimas, porque eles precisam analisar se todos os disparos foram da mesma arma. E sim, todos os disparos, os 5 na Beth, o disparo no Michael, os 3 do carro, saíram de uma calibre 22. O investigador de Benícia não acreditava que fosse um atirador aleatório que passou ali e deu vontade e ele saiu atirando. O pai da Beth Lou Jensen, Vern Jensen, como eu já disse para vocês, ex-militar aposentado, acreditava que tinha um maluco à solta por ali, pela região, o que levava à possibilidade da Beth e do Michael não terem sido os primeiros e não serem os últimos. Mas, infelizmente, as pistas esfriam e só depois de 7 meses ele volta a agir. Dessa vez no feriado de 4 de julho, que lá nos Estados Unidos é amplamente comemorado, que é a independência dos Estados Unidos. Dessa vez na cidade de Vallejo, que ficava cerca de 8 quilômetros de Benícia, também no condado de Solano. Estava acontecendo a festa de comemoração do 4 de julho, onde estava uma garota, a Darlene Ferrin, de 22 anos, que tinha saído durante o dia com a irmã mais nova, levado ela para casa, pediu até para o pai deixar que ela fosse de novo com ela, mas ele disse que já estava bom de diversão para uma garota daquela idade. Então a Darlene deixa a irmã, se arruma e volta para a festa. A Darlene era casada com Dean Ferrin, mas a Darlene não se afastava dos amigos. Ele trabalhava num restaurante e quando ele estava trabalhando, se tivesse algum evento, alguma coisa para fazer, ela ia tranquilamente com os amigos. Ela tinha acabado de ter um bebê. Eu não consegui descobrir a idade do bebê, mas assim, era cerca de 3 meses. Então, os pais ficavam cuidando do bebê e ela saía para se divertir. Entre esses amigos da Darlene, tinha um garoto de 19 anos, Michael Magoo, descrito pelos amigos como quieto, tímido, tinha despertado o interesse da Darlene. Então, entre os amigos, eles todos sabiam que a Darlene tinha um certo interesse no Michael. O que eles não sabiam é que o interesse na realidade era mútuo. O Michael, provavelmente por ser quietinho, né, não deixava transparecer, mas também estava interessado na Darlene. Por quê? Depois que aquela festança termina e eles vão embora, o Michael liga para Darlene e pergunta para ela se ela não quer sair e dar uma volta novamente. A Darlene aceita o convite e chega na casa do Michael. Provavelmente ele não tinha carro, né? Porque ela vai buscá-lo entre 11 e 11h30 da noite no seu Chevy Corvair marrom. Mesmo com aquela festança que a gente já deve imaginar que formam filas e filas, os dois estavam com fome, não tinham jantado. Então eles decidem passar numa lanchonete para comer alguma coisa. E eles vão justamente ao Mr. Ed's, a mesma lanchonete que o David e a Beth foram. Então era realmente um lugar bastante popular ali no condado de Solano. Mas acontece que a lanchonete estava muito cheia. Então eles decidem passar reto. Darlene dirige para eles estacionarem num lugar mais tranquilo, que mais próximo dali seria o estacionamento do parque Blue Rock Springs. Pouco tempo depois, cerca de 5 minutos, um carro estaciona atrás deles e desliga o farol. De repente, liga os faróis de novo e sai. Mas 10 minutos depois, ele volta, estaciona novamente atrás dos dois, dessa vez com os faróis altos, desce do carro com uma lanterna
A Darlene e o Michael acreditam ser um policial, um patrulheiro, então eles já vão providenciando o documento. E quando esse homem chega perto do carro, ele já efetua 5 disparos. Ele acerta o Michael na boca e na cabeça. O Michael, com muita dor, atordoado, ele começa a rastejar para se esconder no banco de trás. Antes de fazer isso, ele olha para Darlene e ele não consegue ter certeza se a Darlene está ou não viva. Então ele rasteja para o banco de trás do carro para tentar se esconder. Foi uma atitude muito boba da parte dele, né? Deveria ter fingido que tinha perdido a vida. Só que só passando por isso para saber que atitude a gente tomaria. A dele entrou em desespero, foi tentar se esconder. E ele conta que o homem percebeu, ele deve ter feito algum tipo de barulho, deve ter gemido ou algo do tipo. E esse homem fica olhando para dentro do carro pelo para-brisas traseiro, aí ele volta e desfere mais 2 disparos. Aí ele vai embora. Milagrosamente, o Michael sobrevive, consegue abaixar o vidro do carro e vai rastejando e se joga para fora. E nesse exato momento, estava passando um carro com 3 rapazes que entram em contato com a polícia. Eu não sei dizer para vocês se nessa época lá nos Estados Unidos já tinha celular ou se eles procuraram algum telefone público. Acontece que não demora muito e a polícia já vai em socorro deles. E eles também tinham acionado um reforço. Então a primeira viatura que chega, encontra o Michael no chão, já vai prestar os primeiros socorros e provavelmente já tinha feito chamado para o resgate, para a ambulância. A outra viatura chega, o policial vai tentar conversar com a Darlene, mas a Darlene está bem mais ferida e ela não consegue responder para o policial. Logo a ambulância já chega, os paramédicos já vão fazendo o socorro do Michael e uma outra equipe vai fazer o socorro da Darlene. Mas quando os paramédicos chegam, a Darlene já havia sucumbido aos ferimentos, porque ela foi realmente muito mais atingida do que o Michael. Apesar de ter sofrido ferimentos graves na boca, na cabeça, ele sobrevive, porém extremamente traumatizado. A mesma coisa, o mesmo procedimento, a perícia toma conta da cena do crime, recolhe todas as evidências, coleta as cápsulas, depois vai até o hospital para recolher os projéteis que são retirados das vítimas. É levado para análise, descobre-se que aqueles projéteis vinham de uma Luger 9mm. No dia seguinte, no dia 5 de julho, a delegacia de Vallejo recebe uma ligação para dizer, no mínimo, estranha. A Nancy, que era, pelo que eu entendi, uma estagiária ali da delegacia, ela fazia um pouquinho de cada coisa, arquivava, atendia telefone, atende. Depois ela relata que ouviu uma voz que ela chamou de arrastada. Eu imagino que seja assim uma voz calma, tranquila. E o homem do outro lado da linha confessa ser o atirador que feriu os 2 jovens na noite anterior. E ele fala também que ele é o responsável pelos 2 jovens da outra cidade, do condado de Solano, Benícia, dizendo que era ele também. Ele conta detalhes que apenas a polícia sabia. Detalhes tão específicos que inclusive fez com que a polícia de Benícia reabrisse o caso da Beth e do David. O problema é que em 1969 ainda não existia, nem lá nos Estados Unidos, tecnologia para gravar a ligação. Então o máximo que a polícia consegue é, depois de algum tempo, junto da companhia telefônica,
descobrir de onde veio a ligação, que foi de um telefone público num posto de gasolina que ficava bem perto ali da delegacia e da casa da Darlene, o que acabou fazendo com que os investigadores acreditassem que o crime tinha tido motivação pessoal, mesmo que ele tenha confessado os 2 crimes anteriores. Como eu disse, né, no caso da Ana Sofia, focaram em uma coisa, colocaram um tapume nas laterais e foram. Não abriram leques, não expandiram as ideias para pensar em outras possibilidades e ampliar essa investigação. E perderam muito tempo em pessoas próximas da Darlene, acreditando, não sei porquê, que o crime havia sido cometido por motivos pessoais. A polícia de Valerro fica chefiando o ataque a Darlene e ao Michael. Uma outra coisa também que vale a gente lembrar é que em 1969 a polícia, não que não conhecesse, já haviam existido, mas eles não tinham tanta familiaridade com serial killer, porque o Zodíaco ele veio antes de serial killers que foram mais prolíferos e acabaram ficando mais conhecidos. Por isso, nem passou pela cabeça deles, né, a ligação entre os 2 casos. Eles acharam que realmente era algo isolado. E dada a vida extraconjugal que a Darlene tinha, eles deduzem, normalmente é assim mesmo, o primeiro a ser investigado, o marido. Porém, o marido da Darlene estava no trabalho no momento em que houve o crime. E todos que trabalhavam com ele num restaurante grande de Valerro confirmaram o álibi dele. Então, Dean é descartado. Descartando o atual marido, eles vão investigar o ex-marido da Darlene, James Kravitz, que também tinha muitos álibis, colaborou completamente com a investigação, inclusive fornecendo sem nenhuma relutância as impressões digitais, que era o máximo que se colhia na época. Devido à vida agitada que a Darlene tinha, porque ela era o que a gente chamaria hoje de baladeira ou bagaceira, né? Ela saía bastante, conhecia muita gente, então houveram vários suspeitos. O próximo da lista é George Warris. Esse homem, ele era, na verdade, um perseguidor da Darlene. Inclusive, existia vários registros de ocorrência que a Darlene tinha feito contra ele. O que, como sempre, não adianta absolutamente nada até os dias de hoje. A mulher faz a denúncia, pede a medida protetiva, mas os tais fulanos continuam andando livres, leves e soltos, sem sequer alguém para, de vez em quando, observar os passos da criatura. A gente sabe que não daria para designar uma viatura, um policial que fosse, para ficar 24 horas no pé, mas nem isso é feito, nem essas rondas por perto de onde a pessoa tá é feito. Só é feito alguma coisa, talvez ainda no caso do fulano ir lá e finalizar a ameaça, ceifando a vida da pessoa. E isso é talvez mesmo porque na grande maioria dos casos eles passam pela audiência de custódia e acabam sendo liberados. Normalmente a desculpa, porque é desculpa mesmo, é porque é réu primário. Então vamos esperar ele matar outra mulher, daí a gente decide o que a gente faz com ele, né? Eu particularmente, minha opinião, sou contra a gente fazer uma denúncia quando a gente está sofrendo ameaça e pedir a medida protetiva, porque isso acaba deixando eles com mais raiva ainda da mulher. E de repente, ameaças que não seriam concluídas chegam às vias de fato
por causa do pedido da medida protetiva, que não serve para absolutamente nada. No início, pelo menos, se constasse que o homem tinha uma medida restritiva, que não era para ele chegar perto da mulher, ele era condenado, pelo menos a uns meses de pena, se ele se aproximasse. Hoje em dia, ele pode ceifar a vida dela, que se ele for réu primário, sai batendo as asas da delegacia. Mas mesmo o George sendo um perseguidor, ele ia atrás da Darlene no trabalho, foi investigado, mas foi considerado inofensivo e acabou sendo descartado também, porque também tinha álibi para a noite em que o crime aconteceu. Agora os investigadores vão atrás de um ex-namorado da Darlene, Gordon Arthur Spencer, membro da Marinha Americana, que na data do homicídio estava em outro estado a trabalho. Mas como eles sabem que militares, ex-militares sofrem muito de estresse, eles dão uma forçadinha na barra aí na investigação, inclusive conseguem, na verdade eu não sei se eles conseguem um mandato ou se o próprio Gordon autoriza, mas eles encontram na casa do Gordon cartas da Darlene. Então eles ainda se comunicavam. E a Darlene chega a falar para ele em uma das cartas dos planos dela de se separar do Dean, mesmo com um bebezinho, né, praticamente recém-nascido, mas parece que ela não estava feliz e estava cogitando uma separação. Só não se sabe o resto do conteúdo da carta, se ela falou isso para ele só como um amigo ou se eles tinham planos de voltar. Ele também é descartado como suspeito. Aí eles acabam caindo em si e percebem que perderam já muito tempo investigando a vida da Darlene, que realmente era uma vida interessante, mas como o próprio delator disse que também tinha ceifado a vida dos dois jovens há 7 meses atrás, não tinha a menor lógica deles focarem uma investigação apenas na Darlene. Mas enfim, acordaram. E mesmo com um pouquinho de relutância, eles decidem considerar que realmente os dois casos podem estar ligados. Daí, eles resolvem procurar o Michael para colher um depoimento dele. Afinal de contas, ele era uma vítima que tinha sobrevivido. Então, não me perguntem o porquê dessa demora, mas ele tinha que ter sido interrogado muito antes. Era o único que podia fornecer informações de extrema importância, que foi exatamente o que aconteceu. Graças ao depoimento do Michael, foi feito o primeiro esboço de retrato falado do atirador. Ele descreve tudo o que aconteceu com uma riqueza de detalhes. Ele conta que os disparos saíram da arma com um som abafado, o que já faz a gente saber que o assassino estava usando o silenciador. O carro do atirador, que era um Mustang ou um Corvair marrom, placa da Califórnia. E o mais importante, né? A descrição da criatura. Então ele conta que era um homem muito alto, mais de 1,80 m, possivelmente chegando a 1,90 m, que ele era corpulento, tinha um rosto grande e redondo, cabelos claros e ondulados, um andar peculiar. Ele andava devagar, quase que arrastando os pés e com a cabeça baixa, levemente inclinado para frente. Informações de extrema importância que somente o sobrevivente poderia dar para a polícia. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Passaram-se muitas semanas perdendo tempo, mas acabaram fazendo a coisa certa. O problema é que, em contrapartida, o Michael, depois de falar tudo isso para o policial, que deveria ter levado em conta o trauma que esse rapaz viveu e ido junto de um profissional na área de psicologia, ele surta, desaparece,
Depois de algum tempo, descobrem que ele está morando nas ruas, passou a fazer uso de ilícitos, cometer pequenos delitos para manter o seu vício. Então, quer dizer, fizeram tudo errado, destruíram ainda mais a vida do rapaz, que já devia estar bem ali na beirinha do precipício, por não raciocinarem antes de tomarem atitudes. Bom, os investigadores de Valerro caem em si, que não vão conseguir resolver esse crime sozinhos, então eles tentam conectar os dois crimes para conseguir uma ajuda extra. Talvez se eles tivessem feito isso na sequência daquela ligação que a Nancy Slayer recebeu, poderia ter dado certo, mas eles deixaram muito tempo passar. E aí as coisas já não eram mais tão simples. Como eu contei para vocês, aquela ligação passa a ser apenas uma narrativa da Nancy, porque ela não foi gravada. E mesmo que os casos tenham sido relativamente próximos, as vítimas sejam casais, ter ali um certo padrão, eles não tinham absolutamente nada de concreto para apresentar para os superiores deles autorizarem uma investigação em conjunto. Eu detesto admitir esse tipo de coisa, mas o Zodíaco, ele realmente era muito esperto. Ele usou veículos diferentes, ele usou armas diferentes. E é claro que isso confunde completamente uma investigação que deveria ser feita em conjunto. Mas como todos os psicópatas são narcisistas e não conseguem fazer, né, as suas artes e não exporem ela, poucas semanas depois, os grandes jornais da região recebem cartas do Zodíaco. Ele entra em contato com o Valerro Times Herald, o The San Francisco Examiner e o San Francisco Chronicle. E a partir desse momento, ele se torna o criminoso mais afrontoso de todos os tempos. Ele inicia as 3 cartas da mesma maneira. Caro editor. Aí ele conta lá a ladainha dele dos 2 casos, com muita riqueza de detalhes, o que acabou auxiliando, né, na união da investigação do caso de Valerro e do caso de Benícia. E junto às cartas escritas à mão, ele coloca um criptograma com mais de 400 caracteres e vai 1/3, né, desse enigma para cada jornal. E ele desafia os jornais a publicarem na primeira página. Ele alega que assim que fosse tudo organizado e que o criptograma fosse resolvido, eles iriam descobrir o seu nome. E caso não publicassem a carta e o criptograma, ele mata mais 12 pessoas. E no final ele assinava com um círculo e uma cruz sobrepondo o círculo. Como eu falei para vocês no início, né? Ele deu um jeito de transferir a culpa para a população. Se vocês não resolverem o problema, por culpa de vocês, mais 1 dúzia de pessoas vão ser ceifadas por mim. Os redatores dos jornais ficaram entre a cruz e a espada. O que a gente vai fazer? Melhor procurar a polícia. Então eles fazem uma reunião. Aí ele tinha dado um prazo, tá? Com certeza ele já deve ter imaginado que isso ia acontecer. Eles fazem uma reunião. Se a gente publica, a gente vai estar, né, dando a fama que ele quer. Se a gente não publica e ele ceifa mais vidas, o sangue dessas pessoas vai estar nas nossas mãos. Fazer o que então? Vamos publicar. Junto da publicação, eles também colocam uma declaração do investigador-chefe de Valerro, alegando que aquelas cartas eram muito rasas, poderiam ser de um imitador, de alguém querendo se passar por ele. Então ele pedia para que ele mandasse uma carta para ele
com mais detalhes para que ele pudesse ter certeza absoluta de que se tratava do mesmo atirador. E ele, é claro, né, como estava amando aparecer, faz o que o investigador pediu. E essa segunda carta é enviada apenas para o San Francisco Chronicles, muito mais detalhada do que as primeiras, o que tornou a carta bastante mórbida, lida pelo chefe da investigação para os jornalistas, o que foi divulgado para o público, causando um imenso pânico. As pessoas desesperadas nas suas horas de folga, tentando resolver aquele criptograma dele, mas um casal de professores, o Donald e a Beth Herden, eles tomam aquilo como pessoal. Eles eram da cidade de Salinas e eles focam a vida deles em decifrar aqueles códigos, em resolver aquele enigma. Em algumas partes ali, eles conseguiram descobrir que a frase era a seguinte, que ele adorava matar pessoas porque era muito mais divertido do que matar animais. Deu uma dica, ele era caçador. Ele também falava que todos que ele ceifasse seriam seus servos quando ele partisse para outra vida. E ele também revela que não ia expor a sua identidade, debocha ainda, né? Como que vocês puderam imaginar que eu ia me entregar? E se ele revelasse a identidade dele, isso atrapalharia a sua coleta. Monstro cruel, sádico. Olha, gente, é um tipo de pessoa que se aparece na frente da gente, a gente não sabe se consegue se segurar, né? E por aí a gente já sabe que ele é extremamente manipulador. O casal, ao invés de medo, ficaram revoltados com a afronta dele. E quando conversaram com os jornalistas, falaram que ele tinha uma ortografia muito pobre, desleixada. Provavelmente ele mal sabia ler e escrever. Já o FBI tinha um pensamento totalmente diferente e mais coerente, que se tratava de um indivíduo extremamente manipulador, inteligente, que fingia ser simplista para que os investigadores, todos os envolvidos na descoberta, na tentativa da descoberta de quem ele era, o subestimasse e ele fosse conseguindo escorregar. Teve uma letra, eu acho que foi a letra R. Ele colocou 12 símbolos diferentes para a letra R. Então vocês imaginam, mesmo para um especialista, resolver um criptograma desses? A intenção dele era extremamente clara, explícita, atrasar o máximo possível o trabalho dos analistas. Em 27 de setembro de 1969, a jovem Cecilia Ann Shepard, de 22 anos, e o seu namorado, Brian Hartner, de 20, foram até o Lago Berryessa fazer um piquenique. Esse Lago Berryessa não é um laguinho como a gente está acostumado a ver aqui. Era uma área extremamente ampla, era um parque, então as pessoas iam para fazer piquenique, alguns para pescar, inclusive tinha um rancho com alguns quartos para aluguel, se as pessoas quisessem pernoitar. Era um dia assim razoavelmente quente, os dois estavam debaixo da sombra de uma árvore, quando a Cecília percebe um homem se aproximando. E ela, né, acena, cumprimenta. Às vezes a gente tem uma criação assim, né, de que é educado cumprimentar as pessoas e tal. E já o Brian não, ele simplesmente ignora o homem. Mas acontece que nem a atitude de um nem a atitude de outro ia mudar em absolutamente nada o que vem a acontecer agora. Quando esse homem chega um pouco mais perto, no campo de visão dos dois, eles ficam apavorados,
porque eles notam que o homem tá vestido totalmente de preto, com uma bota militar, com luvas pretas, e ele tem sobre a cabeça um capuz preto. Era um capuz quadrado que ele usava, que lembra um saco de pão, vamos colocar assim. E uma espécie de babador grandão com o símbolo, o círculo e a cruz. E ele está empunhando uma arma. Ele se aproxima dos dois, fala que é um fugitivo e que a única coisa que ele quer é dinheiro e as chaves do carro para ele fugir. É claro, os dois imediatamente entregam a chave para ele, mas aí ele entrega para Cecília uns pedaços de corda de varal já cortados num tamanho específico e fala que é para Cecília amarrar as mãos do Brian para trás. Claro, óbvio que a Cecília ia amarrar de uma maneira que o Brian conseguisse se livrar. E ele, sabendo disso, vai e confere, reforça o nó e amarra ela. E ele desfere 6 golpes de faca no Brian. Vai até a Cecília, desfere 5 golpes contra ela, e como ela grita e fica se debatendo, tenta se defender, aí eu acho que ele fica com raiva, ele se abaixa e desfere mais 5. Só então ele vai embora. Depois de um tempinho que eles tiveram certeza de que o homem foi embora e não ia voltar, eles conseguem ajudar um ao outro a se soltar. Um solta a mão do outro com os dentes, depois o outro vai, desamarra, e eles começam a gritar pedindo ajuda. Nisso, um homem que estava pescando com o filho ouve os gritos e corre para o rancho para pedir ajuda. No que ele está chegando no rancho, ele tromba com o guarda florestal. Então o guarda florestal desce com a caminhonete dele para tentar ajudar os dois, e esse pescador sobe no rancho para ligar para a polícia e para o resgate. Enquanto o guarda está descendo para fazer o resgate dos dois, do jeito que eles conseguem, eles estão vindo na direção. Então o guarda ajuda os dois a subirem na caminhonete, leva os dois até o rancho, que chamava, né? Não sei se ainda tem, Rancho Monticello. E imediatamente eles já acionam a polícia e a ambulância. A polícia chega cerca de 15 minutos depois da ligação, o que é aproximadamente 30 minutos depois do ataque. A ambulância chega 1h40 depois da ligação. Eu achei isso um imenso absurdo. Não sei se eles foram investigados, se eles foram indiciados a alguma coisa, mas deviam sim, porque se a polícia chegou tão rapidinho, por que que eles demoraram tanto? E agora, pasmem, 10 minutos levava para ir do hospital até o Monticello e do Monticello até o hospital. E por causa de toda a espera pela ambulância, nesses 10 minutos para chegar no hospital, a Cecília entra em coma. E 2 dias depois, ela não resiste aos ferimentos e falece. Se eles tivessem ido atender o socorro deles antes, provavelmente a Cecília teria sobrevivido. Enquanto eles foram sendo levados para o hospital, a polícia fica ali investigando o local. E eles conseguem encontrar pegadas de botas militares. Eles vão seguindo a pegada e essas pegadas dão no Carmanguia branco, que era o carro que o Brian e a Cecília estavam. Eles percebem que ele deixou um recado. Ele colocou a data em que ele ceifou a vida da Beth e do David, da Darlene, o ataque ao Michael,
faz uma referência ao ataque daquele dia. E novamente ele assina com um círculo e a cruz em cima do círculo. Isso tudo com uma caneta hidrográfica preta. Nesse mesmo dia, na estrada que leva até o lago, um homem é parado e multado por excesso de velocidade. O policial vê que no banco do carona tem uma faca e sangue. E ele pergunta pro homem, né, o que é isso? E o homem, na maior cara de pau, com a maior calma, responde: é que eu acabei de matar um frango. Ah, passa multa, beleza, ok, pode ir. Eu tenho certeza de que vocês sabem muito bem de quem se tratava.